Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor. Hoje, quarta-feira, fechando o mês de julho, 31 de julho, e faltando apenas o pregão de hoje para o fechamento de julho, a Bovespa mostra uma valorização no mês acumulada de 1,95%. Índice ontem encerrou em 102.932 pontos e valorização no ano de 17,1%, até que não é mal para tudo que a gente viveu nesses primeiros 7 meses de 2019. Ontem foi mais um dia de queda na Bovespa de 0,53% e também tivemos o mesmo comportamento para o mercado americano. O Dow Jones em leve queda de 0,09% e Nasdaq caindo 0,24%. Os mercados ainda esperam a decisão do Banco Central americano, do Fed, do FONC, do Fed, o Comitê de Política Monetária, que ocorre hoje a partir das 15 horas, para que outros bancos centrais importantes do mundo também tomem suas decisões de política monetária, eventualmente fora das reuniões ordinárias dos comitês. Também são esperadas notícias com relação ao encontro entre China e Estados Unidos sobre comércio. Ontem não tivemos declaração oficial depois do término das negociações entre os dois países, mas os mercados certamente aguardam alguma notícia. Donald Trump dizendo que os chineses sempre voltam atrás no que está combinado, no que está acertado. Hoje, mercados na Ásia encerraram com comportamento de queda, sinalizando exatamente essa indefinição entre o comércio. Europa operando com comportamento misto e índices futuros do mercado americano trabalhando no campo positivo. Aqui são esperadas, a gente espera que o mercado possa ter força para subir até o patamar de 104.700 pontos e aí sim teremos um quadro um pouco melhor definido. Até lá, a situação vai permanecer indefinida. E falando um pouco do que aconteceu, ontem, depois de pregão encerrado, a Apple divulgou seu resultado referente ao terceiro trimestre fiscal. A Apple encerra partido e teve um lucro de 10 bilhões de dólares nesse terceiro trimestre e as ações subiram mais de 4% no aftermarket de lá, 4,2%. Então pode ser que hoje Apple dê um pouco o tom, bata o tambor do mercado americano, se bem que temos a reunião do Fed. Dia também de divulgação de PIB, Produto Interno Bruto, para diferentes países. Na Espanha, o segundo trimestre mostrou uma alta anualizada de 2,3%. Na zona do euro, uma alta no segundo trimestre de 0,2% e anualizada 1,1%. Na Itália, o segundo trimestre anualizado ficou estável. Falando ainda da zona do euro, a inflação medida pelos preços ao consumidor de julho anualizada ficou em 1,1%. O núcleo dessa inflação em 0,9%, a expectativa era que ficasse em 1,1%, e isso só induz a uma posição mais agressiva do Banco Central Europeu no que diz respeito a estímulos monetários para a economia. Esse é um dado sempre esperado e deve acontecer, se não for antes, na reunião do mês de setembro. Ainda na zona do euro, a taxa de desemprego caiu para 7,5%. Na Alemanha, tivemos a divulgação das vendas do varejo no mês de junho. Elas subiram no mês 3,5% e é a maior alta mensal dos últimos 12 meses. Na China, de madrugada, tivemos a divulgação do PMI industrial referente ao mês de julho. Ele subiu para 49,7 pontos, vindo de 49,5 pontos, mas permanece abaixo dos 50 pontos, o que significa contração da atividade industrial. Já a atividade de serviços caiu para 53,7 pontos, vindo de 54,2 pontos.
A safra de balanços também vai ajustar, está ajustando e vai continuar ajustando preço dos ativos pontualmente nos principais mercados, e aqui também não é diferente. Ontem tivemos a divulgação do balanço da CSN, quase 2 bilhões de lucro, considerando algumas reversões, e um crescimento de 60%. Bolsonaro fala que é preciso destravar a economia, que é preciso regulamentar a economia e desburocratizar a economia, e essas falas, dentro do que Bolsonaro vem falando, soam exatamente como música para tudo que nós queremos ver na economia brasileira. E Sérgio Cabral sofreu a 9ª condenação e, com isso, as penas acumuladas já atingem 215 anos. Tivemos ainda Bolsonaro falando sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil em Washington, Trump elogiando a indicação, mas precisa que o Congresso daqui aprove o nome, e Donald Trump também falando em comércio livre entre Brasil e Estados Unidos. Na agenda do dia, vamos ter por aqui a divulgação de dados da PNAD contínua referente ao mês de junho. O Banco Central divulga o fluxo cambial na semana anterior. E no final do dia, depois de pregão encerrado, a decisão do Copom sobre política monetária. A dúvida está entre uma queda de 0,25 e meio ponto percentual. Nós pensamos numa queda de meio ponto percentual, que levaria a taxa Selic para 6%. Vamos ter ainda o índice preço do produtor, o IPP, referente ao mês de junho. Nos Estados Unidos, sai daqui a pouquinho a pesquisa ADP sobre criação de vagas no setor privado no mês de julho. Estoques de petróleo pelo Departamento de Estado de Energia. Ontem a API mostrou queda de 6 milhões de barris nos estoques americanos. E, como eu disse, a decisão do FONC e do FED, que ocorre às 15 horas, horário de Brasília, seguida de coletiva do presidente do FED, Jerome Powell. Expectativa para o dia: Bovespa recuperando um pouco das perdas recentes, juros com viés de queda e dólar um pouco mais forte nessa abertura dos trabalhos. Falando um pouco de mercados, agora há pouco a Bolsa de Londres caía 0,75%, mas eu lembro as altas recentes e fortes anteontem, por exemplo, subindo quase 2%. A Bolsa de Paris com alta de 0,04%, praticamente estável. Bolsa de Frankfurt subindo 0,22%. Petróleo WTI negociado em Nova York em nova alta de 0,62%. Barril cotado a $58,41. Euro sendo negociado em queda em relação ao dólar a 1,115 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros de 2,04% em queda, e mercados americanos no seu índice futuro, Dow Jones subindo 0,21%, Nasdaq subindo 0,30%. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer nesse início de dia, e eu espero vocês no final da tarde, quando a gente comenta os principais fatos. Até lá, então.